Essa decomposição biológica ocorre através de fermentação realizada por bactérias que consomem matéria orgânica. Pode passar. Bom, o que é o biofertilizante? Biofertilizantes são feitos regulando o processo de digestão de resíduos de matéria orgânica. Sua decomposição é realizada por diversos micro-organismos que consomem o resíduo orgânico. Não contém cheiro desagradável e desempenha um papel muito importante na fabricação de produtos orgânicos e agroecológico. O biofertilizante pode ser produzido de duas formas, aeróbico e o anaeróbico, que no caso, o que nós vamos tratar aqui no trabalho, é o anaeróbico. Pode passar. Bom, produção e consumo. No Brasil, em 2021, tornou-se o sexto maior produtor de cacau do mundo, ocupando a quinta posição no ranking de maior consumidor de chocolate do mundo, mostrando não somente um grande potencial na produção, mas também de consumo interno. Na produção de 1.000 kg de amêndoas secas de cacau, são gerados cerca de 7.000 kg de casca fresca, com aproximadamente 80% de umidade. Bom, existe uma grande quantidade de resíduos sólidos orgânicos sem uso, com uma tendência a aumento na quantidade, sendo um material bastante promissor para ser utilizado na produção de biogás e biofertilizantes. Pode passar. Bom, nossos objetivos. O objetivo geral é analisar a utilização de biofertilizante em mudas. Os objetivos específicos são 3. Produzir biogás. Pode voltar? Passa. Isso. Bom, os objetivos específicos. Produzir biogás através de biodigestor anaeróbico em um biodigestor, produzir biofertilizante utilizando a casca de cacau e analisar a eficiência do biofertilizante em mudas de feijão carioca. Pode passar. Bom, nossa revisão de literatura. A atuação das bactérias anaeróbicas. Bom, esse processo ocorre em quatro fases. O primeiro é a hidrólise. A hidrólise é a degradação do composto de alta massa molecular, como proteínas, lipídios e polissacarídeos em substâncias mais simples e solúveis, como os nanômeros. Bom, já a segunda fase é a acidogênese. Os nanômeros formados na hidrólise são usados como substrato por várias bactérias facultativas e anaeróbias. São decompostos na fase de acidogênese, ácidos orgânicos, de cadeia curta, com moléculas que possuem de 1 a 5 carbonos. Já a terceira fase é considerada a fase mais crítica, que é a cetogênese. Ela é endotérmica. Bom, já a quarta fase, a última, a metanogênese. Essa etapa é dividida em duas. As cetoclásticas convertem acetato de metano e as arqueas metanogênicas, que convertem hidrogênio e dióxido de carbono em metano. Pode passar. Bom, as características do biogás. O biogás é um produto gerado no processo de biodigestão anaeróbica, corresponde de 2 a 4% do peso da matéria orgânica. Já o poder calorífico, ele é bastante utilizado na produção de energia, porque ele tem um poder calorífico bastante acentuado. Ele tem um problema, que ele é bastante corrosivo. Essa característica se dá pela presença de sulfeto de hidrogênio, o conhecido gás sulfúrico, que é bastante corrosivo, mas pode ser retirado facilmente com algum processo. Pode passar. Bom, na agricultura sustentável, ele é bastante utilizado na agricultura sustentável para a produção de produtos orgânicos. Ele possui elementos essenciais para as plantas. Possui características em termos de fertilidade, por conter elementos solúveis, que são nutrientes essenciais para as plantas, além de disponibilizar nutrientes e matéria orgânica durante sua degradação no solo. O planejamento do uso. Bom, planejamento do uso com análise do solo. Ele não pode ser utilizado discriminadamente, porque ele pode acabar por salinizar o solo e trazer efeitos negativos na planta, em vez de ajudar no desenvolvimento, fazer com que ela não se desenvolva. Pode passar.
Bom, os modelos de biodigestores. Para ocorrer a produção de biogás, biofertilizante em ambiente não, não aeróbico, ele precisa de uma câmara, uma câmara fechada, que no caso são os biodigestores. Essa representação tridimensional essa representação tridimensional encosta do biodigestor modelo chinês. Consiste em uma câmara fechada, uma entrada de efluentes e uma saída de efluentes. Pode passar. Bom, esse aqui é a representação tridimensional encosta do biodigestor modelo indiano. Ele consiste basicamente semelhante ao modelo chinês, mas ele é mais utilizado em propriedades de pequeno porte, porque ele é mais fácil de fazer manutenção. Ele tem uma câmera que se desloca com a produção de biogás. Pode passar. Bom, esse aqui é o mais utilizado pela indústria, por ser maior e mais eficiente de fácil manutenção, que no caso é o digestor modelo canadense. Ele consiste em uma lona de PVC que cobre uma área embaixo, onde ficam os dejetos. Consiste em uma entrada de efluentes e uma saída de efluentes. Pode passar. Bom, já esse é o digestor modelo batelado. Ele é pouco utilizado porque é de difícil manutenção. Ele é abastecido somente uma vez. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os fatores que influenciam, né, na eficiência dos biodigestores. O primeiro ponto, em especial, é o potencial hidrogeniônico, o pH, que normalmente o pH ele tem que estar no nível entre 6,6 e 7,4 para ter um nível ideal. Abaixo de 6 e acima de 8, ele não tem uma condição ideal para queima, então você não vai conseguir ter uma boa eficiência do seu biodigestor. Para poder equilibrar, né, esse pH, a gente pode estar utilizando o hidróxido de cálcio, né, que é a cal hidratada, que aí ela vai fazer o nivelamento desse pH. Outro fator é a temperatura. Ele tem que estar entre 25 graus Celsius e 35, porque aí ele vai conseguir ter uma queima eficiente. Com temperaturas menores que 15 graus, ele não tem condição para queima. E aí, só que esse problema a gente não tem na nossa região, mas a região sul do país. Outro ponto interessante é o tempo de retenção da matéria orgânica no sistema. O que é isso? É um tempo em que a matéria, né, ela vai ficar ali no interior do biodigestor, que ele vai ter condições para degradação e, consequentemente, a produção do biogás. Então, ele tem que estar num período ali de 30 a 40 dias, no mínimo, para ele poder fazer essa degradação de todos os nutrientes ali dentro. Outra questão que está relacionada ao tempo de retenção é o dimensionamento da carga diária. O que é isso? Você fazer o cálculo, né, do tamanho do biodigestor que você quer, tendo em vista a alimentação diária de matéria orgânica nesse sistema. Então, tem que ter um nivelamento para ele nem ficar vazio demais e nem muito cheio, que aí você vai conseguir ter uma eficiência total do sistema. Outro ponto importante é a quantidade de nutrientes, né? No caso, a matéria orgânica, que está aí relacionada à qualidade dessa matéria orgânica. Ela tem que ter uma qualidade, porque nem toda matéria orgânica vai dar um gás de qualidade, um gás eficiente para queima, né? Pode dar o biofertilizante, mas a questão do gás é um pouco mais interessante e dinâmica. Outro fator é a agitação, porque normalmente quando vai se colocando a matéria orgânica no interior do biodigestor, se formam colônias, né? E ela vai ficando por partes. E aí é importante que se tenha uma agitação para que se quebre essa matéria, né? E essa colônia se reparta e fique de maneira uniforme para poder trabalhar como um todo sobre a matéria e assim conseguindo uma
uma eficiência melhor e mais rápida. Materiais e métodos. A gente fez o nosso experimento aqui no município de Altamira, né? A gente utilizou alguns materiais para a construção desse biodigestor. A gente usou uma bombona, tubo de PVC, cotovelos, joelhos e alguns componentes que estão discriminados nessa tabela 2. Aqui a gente utilizou o quê? O biodigestor para construção foi uma bombona de 50 litros, né? Foi acoplada uma saída do biogás para possibilitar a medição e o armazenamento, né? E aqui está nosso biodigestor na figura 9. Para a gente fazer esse abastecimento, a gente usou o quê? A gente usou as cascas de cacau, né? A gente fez triturou essas cascas e abasteceu o biodigestor completando com 32 litros de água, para assim ele fazer o trabalho. Como foi falado anteriormente, a gente usou o método de biodigestor, que é o batelada, que você faz um único abastecimento. E para análise, né, do biodigestor, do biofertilizante, no caso, foi usado o método quantitativo. A gente usou aí 2 tipos de solo, né, que é classificado pela Embrapa como solo argiloso vermelho e o solo com matéria orgânica. Aqui a gente fez umas mudas, né, encheu os copinhos aí, 32 mudas, né, em 18 copos plásticos, colocando 2 mudas em cada copinho. Aí está dividido o solo argiloso vermelho e o solo com matéria orgânica. E para qualidade, para fazer o método, né, a gente utilizou o biofertilizante em 10 ml de biofertilizante para cada copo, em concentrações variadas. A gente usou 0%, que era só água, 50% do biofertilizante e 100% do biofertilizante nessa aplicação. Os nossos resultados, né? Durante a 3ª semana, a gente notou um deslocamento da mangueira, né? O que possivelmente foi a produção do biogás. A gente fez a queima juntamente na 3ª semana e, para nossa surpresa, a gente conseguiu aí uma chama azul, né, em um assobio. Essa aqui é uma foto nossa mesmo da produção do biogás do nosso biodigestor. A gente observou também um mau cheiro que ele é relacionado ao odor, né, de ovo podre. Isso está relacionado à produção de gás sulfídrico, né, que é o sulfeto de hidrogênio. Ele é altamente corrosivo para as peças metálicas, né, como tubulações, turbinas, motores. Então, para o biogás, ele apresentou essa problemática. Com o biofertilizante, né, a gente foi aplicado ele nas mudas que foram plantadas no dia 14 de outubro, e durante 4 semanas a gente realizou as medições, né. Aqui está o primeiro gráfico, que ele está em centímetros da medição das mudas, 1ª, 2ª e 3ª semana. A gente observa a 4ª semana a solução de biofertilizante 100%. Da 3ª para a 4ª, ele teve um decaimento, certo? Aqui os sem substratos, a gente pode perceber que teve um nível de crescimento menor em todas as 3 soluções, certo? Esse crescimento acentuado que vocês viram da tabela do gráfico 1, né, ele está ligado diretamente com a produção, né, da matéria orgânica, a matéria orgânica presente naquele solo. E fica evidente, né, que uma composição, o solo, né, com a composição de matéria orgânica que fica disponível para as plantas, ela tem um melhor desenvolvimento. Entretanto,
a gente conseguiu constatar, né, que o nosso biofertilizante teve um melhor desenvolvimento com a aplicação de 50%. O que acontece? De terceira para a quarta semana, a aplicação do biofertilizante na solução de 100%, ele teve um decaimento, né? Isso a gente relacionou a alta dosagem, né, que pode levar ao quê, né? A salinização, e aí isso afeta negativamente a fisiologia e o metabolismo das plantas, né? E foi o que aconteceu no caso da concentração de 100%. Nossas conclusões. A gente concluiu com esse trabalho, né, a viabilidade da utilização da casca de cacau para a produção de biofertilizante e biogás, né, tem uma viabilidade excelente. A gente constatou a produção de biogás com a coloração azul forte, o que indica uma combustão perfeita. Então, a gente conseguiu um gás de qualidade, né, só com a casca de cacau. Isso é um ganho muito grande. Porém, ainda tem que se fazer alguns ajustes no processo relacionado ao mau cheiro e à corrosão, porque assim, o mau cheiro ele está relacionado ao gás sulfídrico, né, que causa corrosão em metais. Então, para utilizar o biogás nesses componentes metálicos, né, que geralmente é em geradores, e aí ele tem esse ponto, mas a gente já conseguiu um avanço muito grande conseguindo a produção do biogás. A produção do biofertilizante foi ok, né, a gente conseguiu um biofertilizante de uma qualidade boa, e a gente conseguiu também a gestão sustentável dos resíduos, né, que geralmente esses resíduos, a casca de cacau, ela fica disposta, né, nas lavouras, e acumula fungos, gera fungos que são maléficos, né, para a produção do cacau, né, para a lavoura em si. E aí a gente consegue, com esse trabalho, né, ter uma geração de energia limpa e uma produção de insumos agrícolas orgânicos, né, diretamente da propriedade, que é um ganho muito significativo pensando na produção. Tirei 10. Uhum. Na produção e na sustentabilidade. E é isso, te dá aqui encerrado a nossa apresentação. Tá ok. Eu passo a palavra agora ao professor José Antônio, que vai conduzir a banca. Primeiro, parabéns, meninos, pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Todo trabalho experimental é um trabalho difícil, né? A gente tem várias variáveis para ser avaliadas, mas vocês conseguiram em cima dos objetivos. Então, agora eu passo a palavra para o professor Luiz, né? O professor Luiz, está presente? Não, é a professora Conceição. Foi mudado, né? Desculpa. Não, é a Conceição e a Ebes, Antônio. Não me dá esse susto. Isso, Conceição. Desculpa, professor, é porque são tantos trabalhos que eu fui olhar no cronograma passado, aí eu vi o professor Luiz. Desculpa, tá, professora? Mas, professora Conceição, agradeço pela participação, professora. Então, eu lhe dou a palavra agora. Fique à vontade para fazer as suas arguições, tá? Ok, obrigada. Bom dia a todos e todas. Vocês me escutam bem? Sim, meninas? Sim. Ok. Primeiramente, quero agradecer, né, o convite, mesmo de última hora, mas foi uma honra, somente pela temática, então gostei bastante de ler o trabalho de vocês. Primeiramente, falar da apresentação. Parabéns. Achei que foi bastante enxuto, não deixou aquela apresentação cansativa, então deu gosto de assistir a apresentação de vocês e mostraram confiança no que estavam apresentando, o resultado de vocês. Antes de entrar no corpo do texto em si, que, na verdade, o que vai lá para fora, né, o que vai ser publicado em artigo de revista, e na própria universidade, é o artigo escrito. Então, ele precisa realmente de ajustes. Então, antes de falar do trabalho em si, eu queria perguntar a vocês o que motivou vocês a realizar essa pesquisa, essa temática, que levou vocês a trabalhar com esse tema.
Professor. Então, professora, esse tema de biodigestor é um tema que eu me interesso bastante, e a minha família, por ter, né, uma propriedade de produção de cacau, eu quis fazer uma coisa assim inovadora, que até então eu não sabia que existia, de fazer somente com a casca de cacau, porque tem lugares, né, que eu já vi muito biodigestor com a base de produção animal, né, no caso, dejetos de animais. Só que nossa propriedade não tem produção animal. E aí eu falei, não, vamos pensar alguma coisa só com a casca de cacau, que eu quero ver se dá certo e será utilizado, no caso, posto em prática, né? Então, foi mais isso que motivou. Fala um pouco, David. Professor, outra coisa que influenciou bastante também na escolha do tema foi porque eu fiz alguns trabalhos para uma cooperativa para atender determinados padrões de exportação de produto orgânico. E quando chegava diminuir o áudio. Quando chegava nas propriedades, sempre tinha um problema relacionado a fungos, a vassoura de bruxa, a podridão parda, geralmente está relacionado à disposição inadequada das cascas que ficavam nas fazendas. Nesse processo, perguntava geralmente o que eles faziam e diziam que não faziam nada, porque tratar as cascas teria um custo mais alto do que deixar elas ali. Então, nós buscamos uma solução para o problema. Aí, como eu já estava em dupla com o Everton, a família dele já mexe com cacau, então foi o tema certo para nós escolher, que trouxesse retorno econômico e pudesse solucionar um problema que está existente ali. Com certeza a justificativa de vocês é plausível, mas também, cientificamente, quem é o maior produtor no Brasil de cacau? Que vocês chegaram a ler? Região Norte, não é isso? Vocês têm maiores produtores e Altamira se destaca nisso, verdade? Então, eu senti na introdução que vocês poderiam ter justificado, para mostrar uma atração, assim, o leitor vai ler e vai justificar por que vocês estão trabalhando com essa temática. Existe a produção, né, que é, vamos dizer, em quantidade na região, somente em Altamira, e o que é feito dessas cascas de cacau? Será que tem algum trabalho referente a isso na região de vocês? Eu não conheço. Então, vocês que estão trabalhando na área, existe algum trabalho ou é pioneiro o trabalho que vocês estão falando em relação ao aproveitamento da casca de cacau, a produção de biogás e né? E aí? Então, na região eu desconheço trabalhos relacionados ao aproveitamento da casca para biogás e biofertilizante. Eu particularmente desconheço. Certo. E vocês chegaram a buscar na literatura, trabalhos? Buscamos bastante. Sim. Mas... Sim, bastante, né? Pronto, é isso que faltou. Então, o trabalho de vocês é pioneiro. Faltaria explicar isso, destacar isso. Vocês até falam lá na introdução, vou já para a introdução. Deixa eu logo ir para o resumo. Ia falar, David? Pode falar. Ia falar? Não. Ah, pronto. Deixa eu fazer a ordem até chegar lá na justificativa. Por quê? Porque o trabalho de vocês é muito relevante. E vocês estão, vamos dizer, explicando isso, mas a gente precisa estar no texto. Porque quem vai ver o trabalho de vocês tem que estar tudo bem explicado lá. Então, é interessante que esteja essa informação lá. E eu comprovando, vocês, na verdade, comprovando cientificamente, melhor ainda. Então, comprovando que realmente é um trabalho pioneiro e que tem estudos que comprovam, né, a extensão da produção de cacau na região, em termos de volume, mas o que é feito com essa casca de cacau? Né? O que acontece na verdade, né? Então, o resumo, iniciando, né, para não perder muito tempo, em relação ao resumo, é necessário vocês fazer algumas modificações, alguns ajustes, por quê? Porque ela acabou ficando um pouco uma cópia da introdução e não mostra a realidade mesmo que é necessário um resumo. A introdução em si, dentro do resumo, tem que ser bem breve. Então, vocês acabam falando muita parte referencial e deixando a desejar os principais resultados e discussões de trabalho. Então, eu deixei aqui, está até destacado o que é que vocês poderiam
deixar, o que poderia ser excluído, o que pode ser aproveitado. Então, deixar mais enxuto o trabalho de vocês, até mesmo pensando no futuro artigo em revista que acredito que vocês, junto com o orientador, pretendam fazer, né? Então, já é deixando mais enxuto. Então, item sempre obrigatório é uma breve introdução, com o objetivo, a metodologia e, sim, os principais resultados que eu senti falta. Vocês, na verdade, apresentaram em uma linha o resultado. Então, é ideal que se apresente com mais direcionamento. Então, pode, sim, ser melhorado. Então, eu destaco aqui todas as coisinhas que eu estou comentando, está destacado no texto. Eu vou passar para vocês quando for concluído. Palavras-chave, eu vi que vocês citaram aqui diversas, né? Então, o ideal é serem diretos, citarem 3 palavras-chave e que preferência que não esteja no título e que diga alguma coisa do trabalho de vocês, ou seja, o coração do trabalho de vocês. Vocês citaram aqui, até perdi a conta quantas palavras-chave vocês citaram. Então, automaticamente, né, o resumo tem que ser modificado, porque o resumo é a carta de visita de vocês. Se a gente tiver bem clara, bem arrumadinha, vamos dizer assim, né, bem ajustada, o leitor, quando for ler, olhar o resumo de vocês, esse trabalho aqui tem um título impactante, gostei do título de vocês, mas quando vou ler o resumo, fica a desejar. Então, é a sugestão que eu faço. Aqui são só sugestões de melhoria. Aí, entrando na introdução, que aí vem o que eu perguntei lá na frente para vocês. Vocês falam do cacau muito bem, falam do biogás, tem parágrafos bastante solto. A gente sempre, quando for trabalhar com a introdução, tem que ter conexão. Então, eu jogo aqui o que é que vocês poderiam dar continuidade, então eu destaco aqui bem de forma bem simples, como vocês devem apresentar. Então, por que eu perguntei no início qual era, vamos dizer, a justificativa, o motivo que vocês levaram a trabalhar com esse tema tão importante, né, principalmente para a região. Então, vocês têm como comprovar isso em trabalho, se vocês estão lá na biografia. Eu busquei alguns artigos que vocês citaram, como o do Breiner, 2022, que ele destaca essa justificativa de se analisar o cacau na região norte, e principalmente na região de Altamira. Então, vocês poderiam ter aproveitado esse texto. Então, lógico, referenciamos sempre. Então, vocês poderiam ter citado essa referência, porque vocês somente dizem assim, que o Brasil, em 2021, tornou-se o 6º maior produtor de cacau do mundo, aí ocupou a posição tal de ranking, mas não dá mais uma ênfase somente em Altamira, que é a área de vocês de estudo. E se tiver algum estudo referente à casca de cacau, já que vocês disseram que não tem, né? Então, deixar em destaque isso, que é uma relevância. Olha, não existe um trabalho de aproveitamento da casca de cacau em relação à produção de biogás e biofertilizantes. São sempre deixar claro bem isso. Por quê? Porque dá mais importância ao trabalho de vocês. O trabalho de vocês é bastante relevante, tanto academicamente como social. Então, isso aí vai ser um impacto. Então, vocês, deixando ele bem redondo, vamos dizer assim, vai servir de modelo para outras regiões do norte e outras regiões do Brasil. Em relação aos objetivos, o objetivo geral, está dizendo, né? Objetivo geral, aí vocês dizem que vão analisar a utilização de biofertilizante em mudas. Eu acho que, na verdade, isso é um específico. O geral, na verdade, é analisar a viabilidade do aproveitamento da casca de cacau na produção de biofertilizante e biogás. Então, eu aconselharia que vocês fizessem, vamos dizer, essa modificação. Mas está aqui no corpo do texto, caso vocês não estejam anotando. Em relação à revisão da literatura, ela está tão extensa, bastante, vamos dizer, extensa. Tudo bem que a revisão da literatura é importante para qualquer trabalho acadêmico, mas que já é o TCC final de vocês. Então, deixar uma referência de literatura em 7 páginas, vocês poderiam ser mais sintético e reduzir mais isso, e deixar na revisão bibliográfica aquele referencial que tem a ver com o trabalho de vocês, que foi citado, com o resultado de discussões de vocês. Então, é importante que vocês dêem uma olhadinha nisso, até mesmo para uma futura publicação, sempre pensando em publicações, né, futuras. Então, eu destaco aqui algumas formas de vocês deixar mais enxuto, como poderia deixar mais, vamos dizer, redondo.
Eu vi que vocês citaram os modelos, né, de biodigestores, muito bem. Só não precisa deixar essas imagens, essas figuras muito grandes, ocupa, vamos dizer, 30% da página, né? Não precisa tanto. Então, podem reduzir e melhorar até a qualidade. Tentar copiar essas imagens com melhor qualidade e reduzir. Porque ela ficou bastante grande, né? Vamos dizer assim, dentro do corpo do texto. Não precisaria. Perde um pouco até a qualidade do trabalho de vocês. Então, de todos, certo? No item 3.5, que é os fatores que influenciam na eficiência dos biodigestores. Aí vocês citam algumas, né, como pH, temperatura. Em algum momento foi realizado também no trabalho de vocês? Ou essa informação foi só para dizer quais são os fatores, mas em nenhum momento foi realizado isso? Foi feita essa análise? Não, a gente não fez a gente não fez análise de algumas coisas porque a gente não tinha o material necessário. A gente até fez uma pesquisa para adquirir esses materiais, né, que era para a gente estar fazendo um acompanhamento, inclusive do biogás também, mas era muito caro e a gente não conseguiu adquirir esses materiais para estar fazendo poderia servir até de recomendação para trabalhos futuros. No final, vocês poderiam até justificar a importância de se analisar isso também, que é bastante importante. Materiais e métodos. Vocês fizeram um experimento, né, no município de Altamira. Em que ponto, mais ou menos, em Altamira? Como a gente não tem um mapa de localização do ponto, onde vocês falaram em si mesmo? Eu fiquei faltando, nossa, cadê o mapa desses meninos? Cadê? Foi? Cadê? Foi na residência do David, e a gente depois viu que faltava o recorte da localização exata, mas aí já estava muito em cima, e a gente já tinha mandado a cópia final, então, mas já estava previsto para alteração. Certo, porque numa publicação em revista, com certeza isso vai ser exigido pelos avaliadores, porque Altamira é enorme, né? Exatamente onde foi o ponto que eles obtiveram essa análise, porque vocês falam do tipo de solo. Então, se eu sei onde é que está localizado a casa do David, então eu sei qual o tipo de solo. Porque se eu for analisar, eu vou analisar o tipo de solo que ele utilizou. Você utilizou o solo de lá também? Vocês? Sim, foi utilizado, né? Aqui. Pronto. De outra região, com matéria orgânica. Exatamente. Então, com certeza, seria até interessante mostrar o ponto de localização e o mapa do solo, que é exatamente o solo que vocês trabalharam, né? Fazer a correlação, que deixe o trabalho de vocês com mais, vamos dizer, substância, cientificamente, que eu falo. Sempre pensando em deixar o trabalho de vocês o melhor possível, já que trabalha com um tema tão interessante assim. Seria interessante também explicar a escolha desses materiais, assim, achei super interessante. Olha, eles escolheram a bombona plástica de 50 litros, válvula tal, quantidade tanto. Será que eles... Aí eu pensando, será que eles buscaram alguma metodologia, se basearam em alguma metodologia, ou foram métodos deles? Como eu, leitora externa, fiquei em dúvida. Nós buscamos o que era mais viável para fazer o experimento. Que deu bastante viável, como assim, viável? Viável em questão... Oi? Viável em questão financeira, de recursos. Financeiramente, professora. Certo. Professora, não porque vocês... Oi. Na verdade, existe uma metodologia assim, tá, professora? Isso, como eu já venho fazendo alguns trabalhos nessa área de biodigestão, várias biomassas, na realidade, a gente já tem os métodos de trabalho que nós realizamos e comparando com outros trabalhos que foram feitos, tá? Então, mas existe um método, sim, já realizado, eficiente, e até nós vai entrar depois do resultado, que comprovam que a diluição melhor que nós temos no método batelada, analisando várias biomassas, é esse valor de 50%. Então, a gente não jogou à toa esse valor, entendeu? Já é comprovado em outros trabalhos que essa diluição
50-50 é a melhor possível, né? Lógico, existe um range que pode ser entre 40 a 70, mas o ideal mesmo, para um trabalho acadêmico, principalmente em função do método ser batelado, um único fluxo, seria esse 50%. Mas existe um método sim, tá? Ah, ótimo, bom saber. Porque eu não posso dizer num artigo de revista, eu utilizei isso aqui porque financeiramente é o que eu podia, né? Então, a gente sempre tem que sempre se basear Não, eu sei. No caso, né? eu entendi. É só por isso mesmo, porque eu sei que vocês pretendem, né, publicar, então seria interessante sempre te amarrar, para não deixar o revisor barrar nosso trabalho com uma simples, às vezes, uma palavra, normalmente o revisor, não, esse trabalho aqui não interessa, não é importante cientificamente, e o trabalho de vocês eu sinto que é muito importante, relevante, como já falei, tanto academicamente como social. Quando vocês citarem uma tabela, sempre correlacionem no texto antes, chamem ela, não deixem ela solta. Aí eu não vi ela ser chamada, na verdade ela foi chamada, mas ela não tem uma legenda. Então, normalmente é uma norma, né, da BNT que você cita logo o que você está chamando, uma figura, uma tabela, um quadro, e depois colocar assim a legenda em cima daquela tabela. E no caso aqui, verifique a norma da BNT, se isso aqui seria uma tabela ou um quadro. Existem normas para isso também, então é interessante vocês se deterem a normas. Já que a gente existe uma norma, né, então vamos andar na linha, porque quando vocês forem publicar o artigo, vocês vão ter que moldar tudo numa norma de uma revista, e se vocês não deixam na norma, o revisor já, vamos dizer, te exclui, porque você não deixou dentro da norma. Então, na universidade também a gente tem que ter esse cuidado. Então, sempre deixar bem claro qual foi o critério para a escolha daqueles materiais, por que o biodigestor foi abastecido com 16 quilos de casca de cacau. Então, sempre deixar preso. Não foi utilizado porque foi baseado em alguma metodologia, mas sempre deixar preso, é importante, cientificamente falando. Eu sei que tem o custo financeiro, né? Mas só falando em termos acadêmicos. Aí vocês dizem que utilizou quantidade de 10 ml, né, de biofertilizante em cada copo durante um mês. Aí vocês utilizaram uma porcentagem de 0, 50, 100, também provavelmente, eu não conheço porque eu não trabalho nessa área, mas provavelmente é referência a alguma metodologia, então, com certeza, sempre amarrem essas coisas, não deixem solto assim. A figura 5, onde vocês mostram as mudas plantadas, deixem elas ao tamanho da imagem, como eu já falei, figura, menores, porque acaba com a página toda ali, só uma foto, uma tabela, e o ideal é que não seja assim. Aí eu vi que vocês, materiais método, vocês dividiram, né? Subdividiram em materiais, pronto, aí o método, como foi feito, tal. E como foi feito o tratamento dos dados? Então, sugestão, ficou bem interessante, vocês subdividiram, que também no item 4.3, vocês mostrariam o tratamento dos dados. Como assim esse tratamento dos dados? Como foi realizado? A geração, vocês utilizaram algum software para fazer o tratamento? Vocês realizaram gráficos? Aonde? Então, como foi o tratamento desses resultados? Então, seria importante também mostrar isso nos materiais e métodos. Não sei nem como é que está o meu tempo aí. Resultados e discussões. Seria importante vocês realizar, eu vi que vocês já foram direto, o biodigestor foi carregado e ao longo da 3ª semana notou-se um deslocamento e tal. Seria interessante mostrar antes uma breve introdução, mas não introdução de copiando de bibliografia, não. Uma introdução já mostrando o dado bruto que vocês obtiveram, uma tabela com o resultado bruto e mostrando, de acordo com a tabela, ou o quadro, vai depender, né? Vejam a diferença entre quadro e tabela nas normas. Então, seria interessante apresentar isso antes de chegar para jogar os resultados aqui. Aí eu vi que vocês citaram a figura 6, né, que é a chama da queima de biogás e o biodigestor. Eu só não vi ela sendo anunciada antes, então não esqueçam, toda a imagem, figura deve ser anunciada antes. Tem várias observações aqui de gramaticais que vocês vão ver, muito cuidado com formatação, já que a gente está dentro da universidade, vamos cumprir as normas da universidade. Tem texto aqui que está
um e-mail, outras já está simples, então muito cuidado com isso. Todo o gráfico, gostei bastante dos gráficos de vocês, né, mostrando as mudas com substrato e sem substrato, os resultados, né, da pesquisa de vocês, é isso que é o coração do trabalho de vocês, são esses resultados. Então, eu senti falta de mais discussão, até mesmo correlacionando com outros trabalhos. Por quê? Mas professora, não é aqui na região de Altamira, mas se for semelhante em termos de solo, em termos de região em si, seria interessante, porque vocês iam ter mais uma discussão, e isso também pode ser cobrado, com certeza, em um artigo de revista que um revisor vai olhar e vai ver que vocês citam o resultado, mas não discute tanto. E isso aqui chama bastante atenção. No geral, vi que vocês citam bastante referência em relação ao assunto, né? Tem referência que realmente, às vezes, por ser antiga, mas por ser, vamos dizer, clássica, você acaba tendo a necessidade de citá-la. E eu vi aqui umas que vocês começam a citar, vamos dizer, deixa eu ver se eu volto aqui a página, só um instante. Por exemplo, tem um aqui que eu passei, só que tem um aqui que vocês citam do autor tal, vamos dizer, 1983. Aí, Apud Ferreira, 2021. É interessante, melhor vocês irem logo na fonte, porque não foi, na verdade, Ferreira 2021 que citou. Mesmo que Ferreira é uma referência nova, vamos dizer assim, é atual, mas aquela citação ali clássica é dele. Ele só citou, né? Então seria interessante citar aquelas referências mais clássicas. Para finalizar, né, eu não entendi, tem alguns comentários aqui das resultados de discussões que não foram discutidas, eu complementei aqui com algumas coisas que vocês vão ver. Vocês apresentaram no final considerações finais e depois conclusão. Por quê? Não entendi. Por que vocês não poderiam ter apresentado um ou outro? Acabou repetindo, entendeu? Tem parágrafo que está em um, tem no outro. Aí não entendi se eles pensavam em deixar, de acordo com a norma da universidade, se pede considerações finais ou conclusões, ou fica optativo, de acordo com a pesquisa, lógico. Na verdade, a gente seguiu um modelo que estava, né? Aí tinha considerações finais e conclusões, a gente seguiu o modelo. Mas acaba não sendo a mesma coisa? Tanto é que vocês copiaram o parágrafo de lá de considerações finais para a conclusão. Tem algumas coisas realmente que não é a mesma coisa, mas acaba vocês falando as mesmas coisas. Então, eu acredito que vocês têm que rever isso. Tem vários itens aqui destacados que depois vocês vão olhar com carinho, né, junto com o orientador de vocês, se deve seguir ou não. São só sugestões. Referência bibliográfica tem urgência em ser corrigida, porque tem muita citação que não está no texto, citações que está no texto não está na referência e vice-versa. Então, isso é muito grave, porque um revisor ele vai perder tempo em ver isso aí. Deixa para corrigir coisa mais técnica, né? Não algo que a gente não precisa deixar a desejar. Então, referência bibliográfica, a gente tem que ter muito cuidado nas citações. Tem algumas coisas aqui que vocês vão ver no corpo do texto, né? Vou agilizar, né? Por causa do tempo aqui. Eu quero agradecer. Qualquer coisa, estou à disposição para alguma dúvida, vou enviar o arquivo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar, estarei à disposição. Muito obrigada. Obrigado, professora, pelas considerações. Vamos ver, sim, com carinho, somente a parte referencial e as outras sugestões, tá, professora? Só também para dizer que, com relação também a valores, como disse anteriormente, de percentual adequado, isso também tem um método para verificar esse percentual, que é o método que nós chamamos índice de Dickson, professora. Ele mede a altura e o diâmetro da muda, né? Então, é um índice bem consolidado, que a gente tem uma metodologia aplicada em cima disso,
e nos dar respostas satisfatórias. Tá? Vamos passar agora à professora Hebe. Professora Hebe, fique à vontade. Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, professora. Muito bom som. Tão bom. Um minuto aí que eu não estava. Bom dia a todos novamente que estão. Hebe, só um instantinho. Everton, desliga teu microfone quando um professor estiver falando. Você só liga quando você for falar alguma coisa, tá bom? Por favor. Pode falar agora. Posso, né? Então, bom dia a todos novamente. Obrigado, professor José Antônio, pelo convite, né? Obrigada, Everton. Obrigada, Francisco David, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. A professora Maria da Conceição fez uma análise bem aprofundada do trabalho de vocês. E eu concordo e assino ipsiliteris do que ela falou, tá? É um trabalho tão bacana, gente. Nossa, trabalho experimental por si só já rouba a gente, porque a gente vê o esforço do aluno em ir fazer o experimento, né? Já rouba a gente. Assim, de cara, a gente já vai feliz da vida para ler um trabalho desse. Que, meninos, não foi traduzido no trabalho escrito de vocês. Está muito bagunçado esse trabalho. Está todo desformatado das normas. Está com espaçamento 1,5, não está com espaçamento simples. Tem horas que vocês escrevem com Arial, tem horas que é com Times. Por exemplo, tem horas que é maiúsculo e negrito, tem horas que é minúsculo e negrito, e vocês não fazem isso. Enfim, eu vou procurar aqui me ater aos pontos que a professora Maria da Conceição não falou, para a gente ser mais breve, tá? Então, coloca aí para mim o título do trabalho, por favor. Título, cadê a transparência? Transparência, o slide. Cadê o slide, gente? Será que sou eu que não estou vendo? Então, deixa eu falar logo aqui. Deixa eu ver aqui. Isso, bacana. Viabilidade da produção de biogás. Título, né, que a professora Maria não falou. Eu acho que está faltando uma palavrinha mágica aqui. Viabilidade o quê? Técnica. Viabilidade econômica? Viabilidade ambiental? Qual é a viabilidade que a gente vai analisar para a produção de biogás e biofertilizantes? Então, está faltando, acho que, uma palavrinha mágica aqui. Deixa eu dizer aqui. O resumo, gente. Esse resumo tem que ser muito... Olha, vocês têm que dar uma virada muito bacana, viu? Nesses 10 dias, para deixar esse resumo maravilhoso e o resto do trabalho, porque é um trabalho muito legal. Então, tem que reescrever todo o resumo, não tem resultado no resumo. O resumo é um negócio que você vem para chamar o leitor, tem que apresentar resultado no resumo. Palavras-chave, a gente coloca no máximo 3, vocês colocaram 9. 9 palavras-chave. A introdução, os parágrafos não têm ligação uma coisa com a outra. É um assunto, o outro é outro, sabe assim? Não vai numa ordem concatenada, numa ordem cronológica legal. Então, tem que reescrever a introdução. Os objetivos, tá? Coloca aí para mim os objetivos, para ser bem rápida, porque eu não sei se ainda tem apresentação depois da nossa. Tem apresentação, Rodolfo? Não, esta é a última da manhã. Meus amores, objetivo geral. Tem que falar, analisar, olha só, analisar a utilização de biofertilizante em mudas. Analisar a utilização de biofertilizantes provenientes em mudas de alguma coisa. Vocês usaram a muda de quê mesmo? Hein, Everton? Foi a muda de quê, meu amor?
tem nos objetivos específicos? Não, eu estou perguntando. Porque, olha, aqui eu estou falando do objetivo feijão, geral. feijão. Ah, pronto, olha. Então, analisar a utilização de biofertilizante proveniente da casca do cacau em muda de feijão. Esse é o objetivo geral, não essa coisa solta aí. Produzir biogás através da... já tem a palavra através aqui, que eu não suporto essa palavra. Produzir biofertilizante. Tá. Ok. Aí, depois, os específicos, até eu concordo com os específicos, tá? A revisão de literatura, gente. A revisão de literatura, eu acho que tinha que vir um tópico sobre os tipos de solo que vocês usaram, tá? Os 2 tipos de solo. Tinha que vir um tópico sobre clima, tá? Porque já que é tão dependente da temperatura, trazia um tópico de clima e depois lá na discussão até pegava um trabalho parecido com outro clima e via para discutir, entendeu? Chamava um outro autor que usou também biofertilizante, só que para feijão, só que num clima diferente e tal, para ver qual desenvolveu melhor. Então, é para isso que a gente usa o referencial. Como disse o professor Rodolfo ainda agora. Para você poder, depois, lá na tua discussão, chamar esse autor para lá. Concordo também com a Maria, que as figuras estão soltas. Senti falta das imagens dos feijãozinhos lá crescendo, um mais, um menos. Eu queria essas imagens, eu fiquei lendo o trabalho ávida por isso e acabou que não tem a foto da imagem dos brotinhos lá de feijão, tá? O materiais e métodos está escrito todo no futuro. O experimento será realizado, né? E a outra coisa que ela também falou, o resultado da discussão já entra direto no texto. Não pode ser assim, vocês têm que introduzir o negócio, tá? E, de novo, reiterando aqui, vocês têm que chamarem outros trabalhos para discutir os resultados de vocês. Já que vocês não têm um indicador, não têm um número, é um trabalho, né, que ele é qualitativo, então tem que chamar outros autores para ver o que aconteceu e comparar com o de vocês. Demais, parabéns, a apresentação foi excelente, eu queria que o texto tivesse igual a apresentação. Foi excelente, parabéns pelo trabalho, meninos. Obrigada, Zé. Obrigado, Hebe, agradeço as contribuições. Na realidade, a gente tem um problema muito sério quando a gente faz trabalho experimental, e eu gosto, particularmente eu gosto de trabalho experimental, porque a gente vê e os resultados são comprovados. Se alguém discordar, que refaça, né? Então, essa é a importância do trabalho experimental. Mas, assim como tem o bônus, tem os ônus, né? Falta de estrutura para que possa realizar esses trabalhos, tá certo? Talvez, em algum ponto, poderia ser fazer um experimento mais adequado, mas por aquilo que a gente tinha, né, no momento, né, foi dessa forma que foi feito, pelo menos para ter uma base de resultados, né? Mas entendo também, tanto que a professora Maria quanto a professora Hebe falaram, a gente vai fazer com certeza essas correções. As figuras que a senhora falou, professora Hebe, sobre as mudas em crescimento, também concordo com a senhora que faltou, porque a gente tem a visualização desse crescimento. A gente podia ter colocado fotos assim sequenciais, mostrando a altura de crescimento dessas mudinhas, né? Mas também uma preocupação muito forte que a gente também tem é o tempo, né? Isso que eu sempre falo, é uma das propostas que eu vou fazer para a coordenação, que a gente possa fazer esses trabalhos, principalmente trabalhos experimentais, não apenas em um ano, né? Iniciar já no 4º ano, para que a gente tenha tempo suficiente para fazer uma análise experimental de qualidade, né? E pelo tempo que eles tiveram, né, foi um tempo muito escasso, eles sabem disso, até conversei com eles sobre isso, tem que fazer logo isso, senão não vai dar certo. Talvez a gente pecou um pouco nisso, tá, professora? Mas vamos esperar em futuros trabalhos que isso não aconteça mais.
Então, agradeço, tá, as considerações da professora Maria com a professora Hebe. Rodolfo, a palavra é sua agora. Rodolfo, sumiu onde? Sumi não, esqueci de ligar o microfone. Vai, meu chefe, a palavra é sua. Então, vamos lá. Eu peço que os professores desliguem câmera e microfone desta sala e passem para o outro link que está lá no grupo dos professores, para que a gente possa fazer a atribuição das notas e depois retornar para a leitura da ata de defesa. Só abrir aqui o arquivo de vocês, um momento. Guardar os professores retornar. O professor Zé Antônio já está, a professora Hebe, a professora Maria Conceição. Estou aqui. A Hebe já voltou? Deixa eu ver aqui. Ela não é acostumada a esse negócio de internet. Pronto, chegou. Vamos lá para a leitura da ata. Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Naturais e Tecnologia, curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, coordenação de trabalho de conclusão de curso. Ata da defesa do trabalho de conclusão de curso de graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária dos discentes Everton Lunelli Araújo e Francisco David Santos de Souza. Ao 7º dia do mês de fevereiro de 2024, no campus Altamira da Universidade do Estado do Pará, realizou-se a defesa do trabalho de conclusão de curso intitulado Casca de Cacau, Viabilidade da Produção de Biogás e Biofertilizante, apresentado pelos discentes Everton Lunelli Araújo e Francisco David Santos de Souza, para obtenção do grau de engenheiros ambientais e sanitaristas. Após declarada aberta a sessão, o coordenador dos trabalhos deu a palavra aos discentes para realizar a defesa, que se desenvolveu nos termos regimentais. Logo após, a banca examinadora, composta pelo orientador, professor José Antônio de Castro Silva, e pelas professoras Maria da Conceição Rabelo Gomes e Hebe Simone Souza Ripardo, que procederam às arguições, tendo as mesmas sido respondidas adequadamente. Em seguida, a banca examinadora, em sessão secreta, passou os trabalhos de julgamento, decidindo por unanimidade considerar os alunos aprovados com a nota 9. Foi dado o prazo de 10 dias corridos até o dia 16 de fevereiro de 2024 para a entrega da versão definitiva do trabalho em formato digital, juntamente com a declaração de autorização do orientador e o termo de autorização da biblioteca do CCNT. Com isso, o coordenador dos trabalhos deu por encerrada a sessão e foi lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada pelos mesmos e pelos membros da banca. Então, David e Everton, parabéns, uma jornada finalizada, eu desejo sucesso aí na próxima caminhada de vocês agora como profissionais em engenharia ambiental e sanitária, e a palavra é de vocês. Bom, queria agradecer primeiramente ao meu orientador, professor José Antônio, que acolheu a ideia desde o início, né? E agradecer os demais também professores que colaboraram. Meu parceiro David, que juntamente aí fizemos esse experimento, que é de muita importância, né, para a gente. Agradecer também ao pessoal do meu trabalho, que deu muito apoio para mim, e minha coordenadora está aí, Dionísia. E queria, assim, agora, né, com essa aprovação, vamos atrás de uma promoção, né? E para pagar essas despesas, já que a gente está aqui de férias na Suíça, agradecer a todo mundo. E quando eu voltar para o Brasil, a gente vai fazer uma festa, tá? Bem grande, estourar um bocado aí de grana. Tá bom? David? Bom, queria agradecer a presença de todos aqui que tiraram um tempo para assistir nossa apresentação, e a professora Hebe, a professora Conceição, por aceitarem participar da banca.
e principalmente ao professor José Antônio, que já tinha várias pessoas para ele orientar, e mesmo assim ele pegou nosso trabalho e disponibilizou um tempo para nos orientar, fez o melhor possível que ele podia. E é isso. Agradeço, meninos. Foi um prazer estar com vocês, mesmo nas dificuldades, vocês conseguiram. E a gente só consegue ver algo feito de qualidade quando a gente passa por dificuldade. Então, isso é normal, tá, meninos? Não fiquem abatidos por nada. O importante é que vocês fizeram, o trabalho de vocês. Fizeram mesmo. Parte experimental é isso mesmo. Os problemas acontecem, vai para lá e para cá, tem um probleminha aqui, um probleminha ali. O importante é entender o problema e consertar, né? Para que futuros trabalhos saiam melhores ainda, tá? Então, isso é um parabéns para vocês. Peguem as correções da professora Maria, professora Hebe, tá? Agradeço, professora Maria, pela contribuição. Professora Hebe, também agradeço. Essa jornada árdua que nós tivemos nesses dias, né? Professor Rodolfo, agradeço aí pela